Bom, gente, nós estamos aqui, essa é a 11ª aula, né, para os cursos de engenharia do campus de Várzea Grande. Então, hoje é dia 31 de março, né, uma data bem... uma data que precisa ser lembrada, né, a história precisa ser lembrada, é importante que a história seja lembrada, tá? Então, 31 de março hoje. Bom, nós vamos hoje trabalhar ainda com cinemática bidimensional, mas hoje nós vamos trazer aplicações, porque na aula passada nós trabalhamos bastante, né, com bastante intensidade também, com como compreender a cinemática bidimensional. E hoje nós vamos aplicar para a gente poder, né, compreender ainda melhor a cinemática bidimensional, tá? Então, venham comigo e nós vamos trabalhar a cinemática bidimensional. E mais uma vez, não se esqueçam de manifestar-se à vontade, gente. Manifestem-se mesmo, vocês é que conduzem a aula, tá? Eu trago o tema, né, faço com que a gente fique no tema, mas vocês que conduzem. Então, as dúvidas que vocês têm, as considerações que vocês fazem são extremamente importantes, porque é assim que nós vamos levar as nossas aulas, tá? É assim que nós trabalhamos na construção do conhecimento. Bom, nós temos 13 usuários aqui agora, então vamos parar de compartilhar a webcam, tirar minha cara feia daqui e vamos compartilhar a tela. Vamos lá. Cadê a tela? Isso aí, maravilha, já está compartilhada, certo? Deixa eu ver se tá, não, ainda não, vamos para outra cena, agora sim, pronto. Maravilha, então, cinemática bidimensional, que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, para a gente poder trabalhar a cinemática bidimensional, nós vamos fazer o seguinte, né? Então, nós vamos trazer aqui alguns elementos importantes para nós, para a gente poder entender. Então, vamos lá. Um objeto que é lançado com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo e um ângulo de 65 graus. Então, qual é o alcance dele? 17,57. Então, vamos lá. Velocidade inicial, 15 metros por segundo e um ângulo de 65 graus. Tá? Eu vou copiar isso e nós vamos desenvolver o raciocínio todo. Então, eu vou copiar essa informação, tá? Para a gente poder trabalhar com esses dados. E aqui, ok. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver, amarelo tá aqui. Então, nós temos um determinado objeto, então, que vai ser lançado desse ponto inicial aqui. Nós vamos fazer ele ser lançado daqui. Tá? A massa pouco importa. Nós não vamos nos preocupar com a massa agora, não. E ele vai ser lançado de um ângulo de 65 graus. Então, está aqui o ângulo que ele é lançado. Então, essa setinha aqui representa a velocidade inicial. Então, ele precisa desse impulso. Ele precisa dessa velocidade inicial para que ele possa ser lançado. Tá? Então, os dados que nós temos são que esse ângulo é de 65 graus e a velocidade inicial, mas aqui a gente vê que a intensidade da velocidade inicial é 15 metros por segundo. Tá? Como desenvolver isso? Então, nós vamos desenvolver esse cálculo levando em consideração que essa velocidade inicial ela tem uma componente em x, tá? Deixa eu tirar aqui. Ela tem uma componente em x e uma componente em y. Então, aqui temos a componente da velocidade inicial na direção x e a componente da velocidade inicial
na direção y. Tá? Então, está aí montado o nosso esquema. Então, eu vou trabalhar com esse esquema também aqui do lado para a gente poder entender direitinho o que está acontecendo aqui. Tá? E poder trabalhar com as ferramentas que a gente tem na mão. Então, buscando os triângulos retângulos, nós vamos ter na base desse triângulo retângulo a velocidade inicial, a representação da velocidade inicial, da componente da velocidade inicial na direção x, a componente da velocidade inicial na direção y, o ângulo θ e a intensidade da velocidade inicial, tá? Que é um vetor. Por ser um vetor, nós temos que V0 é a raiz quadrada de suas componentes, do quadrado de suas componentes, tá? Então, nós podemos escrever a velocidade inicial como V0, componente x, né, da velocidade inicial, mais a componente y, tá? E, então, aqui está a representação vetorial da velocidade inicial, tá? Bom, com esse triângulo retângulo, nós podemos escrever que a velocidade inicial, a componente da velocidade inicial na direção x é V0 cosseno de θ. Como é que eu sei que é cosseno? É porque é o cateto adjacente ao ângulo, tá? Então, é o cateto adjacente ao ângulo, é o cosseno. E o cateto oposto vai ser o seno. Então, é V0 o y, que é igual a V0 seno de θ. Por que nós estamos escrevendo em termos das suas componentes? Porque nós conhecemos V0 e θ. Então, nós conhecemos V0 e θ. Nós não conhecemos V0y e nem V0x. Nós não conhecemos. Quem nós conhecemos? V0 e θ, porque foi dado. Está aqui, ó. Tá? Então, esses valores foram fornecidos. Tudo bem, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês falem, tá? Não deixa passar, não. Bom, então, uma vez interpretado, agora nós vamos montar as equações. Então, nós sabemos que na direção x, a aceleração é zero. O problema não deu forças, não apresentou forças na direção x. Porém, apresentou forças na direção vertical, que nós chamamos de y. Então, a aceleração em y é menos g, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Por que menos? Porque se nós observarmos, o y nós colocamos para cima. Como a força gravitacional é para baixo, tá? Então é contrária à orientação de y. Portanto, vai ser negativa. E fazendo as integrais, porque a aceleração ela é definida como sendo a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, se nós temos a aceleração e queremos a velocidade, nós temos que aplicar a operação inversa da derivada, que é a integral. Tá? Então, a velocidade na direção x, ela vai ser igual a V0x. Por quê? Porque ela não tem aceleração. Então, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, então vai ser V0 cosseno de θ. Tá? E x, se nós chamarmos aqui de zero a posição inicial, então x vai ser V0 cosseno de θ vezes t. Então, essas daqui são as três funções horárias da componente x do movimento. Tá? E a y, aqui a aceleração não é constante, então a velocidade na direção y vai ser V0 seno de θ menos g vezes t. Tá?
aqui nós temos que V0 seno de θ é o V0y, tá? É a componente y da velocidade. Então, y vai ser V0 seno de θ vezes t menos gt² sobre 2. Tá? O problema nos pede assim para interpretar essa questão, que o alcance vai se dar em 17,57 metros. O que é o alcance? A partir do ponto em que o objeto ele é lançado, ele vai chegar num ponto. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, tá? Quando ele chegar, esse ponto máximo aqui, onde ele bater no chão, a gente chama de alcance. Então, como é que nós fazemos para determinar o alcance? Existem várias formas da gente determinar o alcance. Uma delas é, com essas equações que nós temos aqui, e aqui deixa eu fazer um... Opa! Vamos. Essas aqui são as equações, funções horárias nas direções x e y, tá? Bom, agora, sim, nós podemos fazer o seguinte, nós temos um gráfico que é y em função de t. Aliás, nós temos um gráfico que é y em função de x, que é esse gráfico que nós acabamos de fazer. Então, ele vai ser isso aqui, e esse ponto é XA. Mas nós podemos também representar não a função y em função de x, mas y em função de t. Porque é uma das funções que nós temos. Então, se nós representarmos y em função de t, nós vamos ter também uma parábola que é diferente da outra parábola, tá, gente? Não é igual, não. E aqui é o instante em que ele chega no ponto máximo do alcance. Então, veja que em uma delas nós temos o alcance, na outra, o instante que ele chega no alcance máximo. Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Ah, ok. Então vamos continuar. Mas se alguém tiver dúvida, pode parar e falar, tá, gente? Então, esse gráfico aqui é o gráfico da trajetória. É a trajetória mesmo. Esse aqui é o caminho que o objeto faz. Esse outro gráfico aqui é a função horária, não é trajetória. Não é trajetória, tá, gente? Não é a trajetória, tá? Essa é a função horária, não é a trajetória. Não podemos confundir, porque esse gráfico aqui, da direita, ele mostra pra gente y função de t. Portanto, é essa função. E por que nós pegamos essa função? Porque como o instante em que ele chega no ponto máximo da trajetória, nós podemos substituir esse instante em x, e nós vamos encontrar a posição máxima dele, que é o alcance. Tá? Mas esse gráfico não nos dá diretamente o alcance. Esse sim. Então nós temos essas duas formas. Aqui não está apresentada a fórmula, né, a equação, a função y em função de x. Aqui não temos ela, mas nós podemos determinar. Lembra que nós determinamos na aula passada. Tá? Então, bom, deixa eu copiar isso aqui. E vamos para uma outra página. Aqui. Depois eu limpo ela, tá? Opa! Epa! Bati errado aqui. Tá? E vamos pegar esse aqui também, que são os nossos dados, né? Que a gente precisa deles. Aqui já está limpo.
Né? Eu vou limpar um pouco essa figura para a gente poder trabalhar com ela de forma mais tranquila, né? Então, vamos trazer para cá. Aqui está o x. Opa. Aqui. As funções de y, né? Então, x e y. Né? Os gráficos, é importante a gente ter também essas informações dos gráficos. Deixa eu apagar algumas informações aqui. Tá. Pronto. Então, são as informações que a gente já tinha, tá? É só para a gente não perder só para a gente não perder o fio da meada, tá? Opa, esqueci dele. Peraí. Pronto. Então, como nós temos y em função de x e y em função de t, nós temos essas duas formas de determinação do alcance. Né? Vamos fazer pelo método 1, né, o alcance pelo método 1. Né? O método 1, vamos usar o y em função de x. Né? Então, o alcance nós vamos obter por meio da expressão y de x. Tá? Mas nós não temos y de x. O que nós temos é y em função do tempo, que é v0 seno de θ vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Né? E temos x em função do tempo. Então, x em função do tempo é v0 cosseno de θ vezes t. Nós temos essas duas aqui, mas não temos, e lembrando que o alcance, ele é em x, tá? Que é a posição na horizontal. Bom, o que nós podemos fazer é, se nós temos aqui as funções 1 e 2, né? Nós podemos trabalhar 2, isolando o tempo. Então vai ser x dividido por v0 cosseno de θ e substituir em 1. Substituir em 1. Então, quando nós substituímos em 1, então a gente deixa de ter y em função de t e passa a ter y em função de x, porque eu estou substituindo x dividido por v0 cosseno de θ em t. Então nós vamos ter... Eu estou fazendo devagar, gente, mas se estiver devagar demais, vocês falem que eu vou um pouco mais rápido, tá? Então nós vamos ter aqui... Nós já fizemos esse cálculo na aula passada, eu estou repetindo ele. Então, mas se estiver muito devagar, vocês falem. Então aqui substituindo o t no primeiro termo, e nós vamos também substituir o t no segundo termo. Então vai ser g sobre 2 vezes t ao quadrado. Mas o t nós vamos substituir por v0 cosseno de θ, né? Então vai ser ao quadrado, e aqui é t, e aqui também t. Tá? Então, a expressão, né, já trabalhando a expressão, vai ser... Perdão, gente, eu escrevi uma coisa aqui que está errada, né? Mas não tem problema não, a gente corrige. Aqui não é cosseno, aqui é seno, porque nós estamos trabalhando com y. Então aqui é v0 seno de θ, tá? Então aqui vai ser tangente de θ vezes x menos, né, 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ g vezes x ao quadrado. Então vejamos que nós conseguimos determinar
a expressão, né, y em função de x. Então, essa expressão aqui que a gente queria. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com esse gráfico aqui. Então, a trajetória, ela é permitida, a gente consegue conhecer a trajetória por meio dessa expressão, y de x igual a tangente de x menos g sobre 2v0 quadrado cosseno quadrado de x quadrado. E não importa quem são esses valores aqui. Não importa quem são esses valores. O que importa é que nós temos uma função de x quadrado. Tá? Nós vamos copiar agora essa expressão. Vou criar uma nova página, porque agora nós vamos trabalhar com ela. Deixa eu voltar na anterior. Pegar esses gráficos aqui. E nós vamos trabalhar com eles agora. Tá? Então, apagar esse aqui. Tá, então agora nós vamos trabalhar com essa expressão aqui e somente para a trajetória. Então aqui é o método 1 ainda. E aqui nós estamos trabalhando com a trajetória. Lembrando que esse ponto é o ponto de referência, então é 0. Deixa eu tirar esse sinalzinho aqui, tá? O que nós queremos? Nós queremos determinar qual é o valor de x, né? O alcance. O alcance, ele está aqui, ó, nesse ponto. Então, ele é uma das raízes dessa função. Então, para a gente determinar o alcance, nós vamos simplesmente fazer com que y seja 0. Porque ele é 0 quando o objeto chega no ponto máximo da trajetória. Então, quando que isso vai ocorrer? Quando tangente de θ vezes x menos g sobre 2v0 quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado for 0. Então, quando isso ocorrer, então nós vamos ter o alcance. Então, nós podemos dizer que essa expressão aqui nos fornece duas raízes, x' e x duas linhas, porque ela é de segunda ordem. Como ela é de segunda ordem, ela vai nos fornecer duas raízes. Mas uma delas a gente já conhece, que é essa raiz aqui, que é quando x for igual a 0. Então, x' igual a 0. E nós temos também o x duas linhas, que nós não conhecemos. Esse aqui nós conhecemos, mas o outro não. Então, x' nós conhecemos e vai ser igual a 0. E o x duas linhas, eu não sei quanto é. É o que eu quero. Sim, Giovana, vou sim. Vou fazer com um número daqui a pouquinho. Mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer com números, tá? Então, nós vamos ter a tangente de θ. Vou colocar o x em evidência agora. Então, colocando o x em evidência, nós vamos ter x vezes a tangente de θ menos g sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado vezes x. E isso aqui vai ser igual a 0. Então, ou nós temos x, que nós podemos dizer que esse é o x' e esse aqui é o x duas linhas, tá? Então, nós vamos ter o x' ou x' igual a 0, ou o x duas linhas, isolando o x duas linhas aqui nessa expressão igual a 0, que aqui tem que ser igual a 0, né? O x duas linhas vai ser 2 vezes v0 ao quadrado vezes tangente de θ
cosseno ao quadrado de θ dividido por g. Tá? Mas a tangente de θ é seno sobre cosseno. Então, x duas linhas vai ser igual a V0 ao quadrado seno de 2θ sobre g. Tá? Então, essa é a expressão para o alcance, que é o alcance. Tá? Então, nós obtivemos o alcance, que é o XA. Ah, sim. Vamos lá? Vou abrir essa expressão, Júlia, para a gente entender, tá? Eu fiz rapidão, né? E já esperava mesmo que vocês perguntassem. Vamos abrir essa expressão aqui, tá? Mas eu já esperava que vocês perguntassem. Vamos lá? Então aqui nós vamos ter x duas linhas, vai ser 2 vezes V0 ao quadrado. A tangente é seno sobre cosseno vezes cosseno ao quadrado de θ dividido por g. Então, o x duas linhas, ele vai ser 2V0 ao quadrado. Eu vou anular esse com uma das potências, né? Então, vai ficar seno vezes cosseno sobre g. Mas, eu tenho uma expressão aqui trigonométrica, né? Então, 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ é seno de 2θ. Então, x duas linhas vai ser V0 ao quadrado seno de 2θ dividido por g. Ok? Isso. Exatamente, aí, ó. Nós temos aqui a trigonometria, né? Então, nós obtivemos a expressão. Ok? Tenso, né? Mas não tem problema. Você pode chegar também nessa expressão aqui e parar. Você não precisa chegar nessa. Você pode chegar nessa aqui, ó, e parar também. Chegou nessa, parou. Substitui os valores e bora pro cálculo. Tá? Você não precisa fazer igual eu fiz, não. Mas vamos voltar para cá agora e vamos trabalhar com os números. Nós trabalhamos com a álgebra e agora nós vamos trabalhar com os números. Tá? Mas, Júlia, ficou claro? Entendeu a questão do 2 lá? Beleza. Então, vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com os números. Então, nós vamos ter aqui o gráfico da trajetória. Então, nós vamos ter y em função de x. Vamos ter o lançamento desse sujeito, desse objeto, com uma determinada velocidade inicial e um ângulo θ. Só que o V0 e o θ foram dados. E vamos lembrar que o g é para baixo, contrário ao y. Então, vai ser negativo, né? A aceleração em y. Então, nós vamos ter a aceleração em x é igual a zero. Então, a velocidade em x é V0 cosseno de θ. Tá? Então, observa que nós temos que agora que Vx é V0 cosseno de θ, mas nós já vamos substituir. O ângulo é 65 graus. Tá? Então, cuidado com a calculadora de vocês. Muitas das calculadoras de vocês estão em radianos, tá? Ou em grade. Quando a calculadora de vocês mostrar G, não é grau, é grade.
A calculadora, normalmente, ela tem notação americana. Então, se tem um G ali, é grade, não é grau. Grau é D, degree. Tá? Então, muito cuidado. Então, vai ser o cosseno de 65 vezes a intensidade da velocidade inicial. Então, nós vamos ter a velocidade inicial como a componente em x vai ser 6,34 metros por segundo. Tá? Eu vou copiar mais para cima aqui, porque pode ser que eu precise de espaço. Tá? E a componente x da posição é V0 cosseno de θ vezes t. Então vai ser 6,34t. Então essas daqui são as funções horárias, tá, na direção x. Então agora vamos fazer em y. Em y nós vamos ter que AY é menos g, ou seja, menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Por que nós estamos fazendo 9,81? Porque eu vou fazer a simulação, e lá na simulação ele usa 9,81, tá? Mas nos nossos cálculos você pode usar 10, não tem problema não. Então a velocidade inicial, quando nós integrarmos, vai ser V0, seno de θ menos g vezes t. Ou seja, o V0 seno de θ vai ser seno de 65 vezes o 15. Então vai ser 13,60 menos 9,81t. Então essa é a expressão da velocidade em y. Então veja que a velocidade em x é constante e a velocidade em y é variável, porque uma tem a aceleração, portanto tem força aplicada, força gravitacional em y, e em x não tem. Então y vai ser 13,60t menos 9,81 dividido por 2, que é 4,905t ao quadrado. Então essas daqui são as expressões, então, x e y, para x e para y. Tá certo? São, portanto, as expressões, as funções horárias usando valores. Tá? Então aqui nós usamos valores mesmo. Tudo bem, gente? Aqui, até aqui? Alguma dúvida? E aqui nós vamos usar o método 2 para calcular o alcance. Então veja que nós utilizamos o método 1, vamos lá, eu fiz o método 1 algébrico. Então o método 1 para achar o alcance, nós fizemos algébrico e usamos a trajetória. Então nós usamos esse primeiro gráfico aqui, que é da trajetória. Agora nós vamos usar y em função de t. Então vamos fazer pelo método 2, só que com valores. O 13,60 é V0 vezes seno de θ. O seno de 65 vezes o 15. Será que eu errei? Seno de 65 vezes 15. Não, 13,60, né? Que eu já fiz o cálculo, Rafael, da velocidade, da componente da velocidade na direção y, a velocidade inicial, né? Já fiz usando V0 seno de θ. Bom, então agora nós vamos usar não a trajetória, mas nós vamos usar a função horária. Então não vou nem falar em trajetória. Veja que no método que nós usamos aqui, nós determinamos y em função de x. Agora,
nós vamos usar y em função de t. Por que y? Por que não x? Porque quem nos fornece Porque y em função de t nos fornece o instante em que o objeto chega no chão. Y em função de t, ele vai nos fornecer esse valor aqui, ó, TA, né? Aqui é 0. Que nós podemos também associar... Não vou associar agora, daqui a pouco eu associo, vamos lá. Então nós vamos trabalhar com y em função de t. Quando é que isso aqui acontece? Quando o y for 0. Isso, Giovana, perfeito. Depois substitui em x. Então, quando o y for 0, então nós vamos ter y igual a 13,60t menos 4,905 t quadrado. E isso aqui tem que ser 0. Nós vamos forçar a ser 0, porque é o que nós queremos. Nós queremos obter o instante em que ele chega no chão. E ele chega no chão quando o objeto chegar no 0. Tá? Nem sempre, mas aqui é. Então eu vou isolar de novo t. Tá? Então nós vamos ter 13,60 menos 4,905t. E isso aqui vai ser igual a 0. Então nós temos aqui o t' e o t duas linhas. Lembra que lá atrás nós fizemos... Cadê? Aqui. Nós usamos x' e x duas linhas. Então, se a gente olhar aqui, nós temos o mesmo procedimento, só que era para x. Então, era x' e x duas linhas. Aqui também, só que é t' e t duas linhas. Então, nós isolamos. Ah, professor, posso resolver por Bhaskara? Pode. Pode sim. Tá, gente? Pode resolver por Bhaskara sim, não tem problema não. Então, aqui nós vamos ter t' igual a 0, ou, isolando o t duas linhas, nós vamos ter t duas linhas igual a 13,60 dividido por 4,905. Você pode perguntar assim, professor, por que você está usando o 13,60? Esse 0 aí não precisa estar aí. Não precisa mesmo, tá, gente? É só para eu não me esquecer que nós estamos trabalhando com um pouco mais de precisão nas contas. Então, nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando com 3 casas e tal. Como é teórico, não tem problema. Se fosse experimental, a gente teria que ter um pouquinho mais de cuidado. Tá? Então, o T duas linhas, ele vai ser 13,60 dividido por 4,905, que vai ser 2,77. Então, é 2,77 segundos. Esse é o instante em que ele chega no ponto mais distante em x. Então, esse aqui é o instante em que ele chega em xa. Esse é o TA. E agora, como a Giovana falou, nós vamos substituir em x. Tá? Então, substituído em x, nós vamos ter xa é igual a 6,34 vezes TA. Então, o alcance ele tem que ser 2,77 vezes 6,34, que vai ser 17,57 metros. Tá? Então, aqui nós determinamos em valores, tá certo? Então, para quem gostaria de fazer com valores, tá aí, estão aí os valores, tá? Então, determinamos por esse outro método, método 2, o alcance, mas trabalhando com a função horária e não com a função da trajetória, tá certo? Ah, professor, não sei se está certo não, né? Vamos ver se está certo ou não? Nós determinamos o alcance usando o método, usando letras, né? O método algébrico aqui, né? Tá. Então, vamos dar uma olhada? Vamos conferir? Porque esse resultado aqui
que nós estamos vendo aqui, esse resultado de XA, ele veio usando letras. Será que o nosso cálculo está correto? Então vamos dar uma olhada, né? Para ver se nós não erramos em nada. Então, vamos voltar. Opa! Eu copiei lá atrás e... aqui. Então, aqui... Deixa eu até escrever aqui para voltando ao método 1 para conferir. Então é só para a gente conferir, tá? Vamos substituir os valores. Então nós temos que nós conhecemos V0, V0 é 15 metros por segundo, θ 65 graus e G 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, nós temos esses valores aqui que foram dados. Então, vamos determinar o XA. XA, então, vai ser o seno de 2 vezes 65 vezes 15 ao quadrado dividido por 9,81. Vai dar 17,57 metros. Tá? Que é justamente o valor que deu aqui também. 17,57. Tá certo? Ah, mas esse 2θ aqui não vai influenciar? Vamos ver se ele vai influenciar? Deixa eu colocar uma forma aqui pra gente. Deixa eu pegar um teto aqui, uma circunferência, só pra gente poder analisar isso, tá? Então aqui tá uma circunferência, nós temos a reta do cosseno e temos a reta dos senos. Tá um pouquinho fora de centro aí, mas não tem problema não, porque o que a gente vai fazer aqui não tem problema. Então aqui é a reta o eixo dos cossenos e o eixo dos senos, né? Nós estamos trabalhando com 65 graus. Então tá aqui. 45, 65 tá mais ou menos aqui, né? Então, 65, 2 vezes 65, né? Vai ser 135. Aqui é 180, né? Vai dar mais ou menos aqui, né? 2 vezes, um pouquinho fora de escala, tá, gente? Mas não tem problema não, vamos lá. Então veja que perdão aqui, só um pouquinho, tá muito fora, né? Não precisa ser na escala, mas também não precisa apelar, né? Cadê o vermelho? Aqui, ó. O ângulo que nós queremos é esse aqui, tá? Mais ou menos. Então veja que esse ângulo, que é o ângulo... Opa, eu esqueço de mudar aqui a caneta e fica assim. Aqui. Esse ângulo aqui é 2 vezes θ. E esse ângulo aqui... Nossa, ficou lindo, né? θ. Tá? Então veja que o seno de 2θ, ele vai dar mais ou menos aqui. Esse é o valor que a gente tem. Tá? Então, é a interpretação que a gente faz. Não precisamos atribuir valores negativos por G, porque o G nós já trabalhamos com ele negativo. Então, se nós não tivéssemos trabalhado com ele negativo, aqui a gente precisaria, aqui daria menos G. Como a gente já trabalhou sabendo que a aceleração em Y é negativa, então aqui vai ser G, basta colocar 9,81. Tá certo?
Então agora guarda esses valores. Nós temos valores de 15 metros por segundo para V0 e 65 graus para o ângulo. Agora nós vamos aqui, tá? Então nós vamos para cá e deixa eu ver, vamos, cadê? Não tem resistência do ar. A gravidade aqui você pode mudar, tá, gente? Você pode colocar, por exemplo, uma gravidade bem maior se você quiser, tá? Ou bem menor. 5 metros por segundo ao quadrado é a mínima que você consegue. Então você não consegue fazer a simulação, né, no... Como é que fala? Você não consegue fazer a simulação na Lua. Deixa eu colocar 9,81, tá? E o ângulo, vamos colocar aqui 65 graus. Opa, aí, 65 graus. E vamos colocar aqui a distância em 17,57. Então é 17,57 é 17,6 mais ou menos, é isso? E qual que é a velocidade? 15 metros por segundo. Vamos soltar o bichinho aqui. Opa! No alvo! Viva! No alvo! Então, agora, gente, sem levar em consideração a resistência do ar, vocês já sabem determinar o ponto que vocês querem, o alcance. Então vocês conseguiram agora determinar o alcance sem problema nenhum, tá? Só fazendo o cálculo, né, bem direitinho, tal, considerando cada detalhezinho, não esquecendo de usar a calculadora da forma adequada, saber usar os instrumentos que a gente tem, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que nós vamos fazer agora uma outra atividade, que é essa aqui, ó. Tá? Então deixa eu copiar aqui. Opa, cadê? Aqui. Não. Aqui, ó. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. É uma brincadeirinha, né? Qual deve ser o ângulo diferente de 65 graus para que o alcance seja o mesmo? Então nós queremos o mesmo alcance, só que nós queremos outro ângulo, não queremos 65 graus. Então, a pergunta que nós podemos fazer é: existe esse ângulo? Pode isso, Arnaldo? Existe esse ângulo aqui? Né? Um ângulo alfa que seja diferente de 65 graus? Será que tem? Né? Como que eu vou saber isso, né? Como que nós vamos saber isso? E agora? Vamos lá, vamos colocar aqui as funções horárias. Então, AX é 0, VX é... Vou pegar ela lá, porque daí fica mais fácil. Já vamos trabalhar com valores, não vou trabalhar com a álgebra agora não, para a gente já chegar nos valores, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui, Ctrl C. Então aqui estão as expressões, né? Só que qual a diferença? Nós não conhecemos o ângulo. Não sabemos que ângulo é esse. Então nós vamos escrever as expressões da seguinte forma. AX é 0, VX é V0 cosseno de θ. A intensidade de V0 é 15, mas o ângulo eu não conheço. É cosseno de alfa. E x é 15 cosseno de alfa vezes t. Então, essas daqui são as expressões para x. E para y? A y é menos 9,81
metros por segundo ao quadrado. Vy vai ser igual a 15 seno de alfa. Tá? Então vai ser 15 seno de alfa. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais para cá. Tá? 15 seno de alfa menos 9,81 vezes t. E y vai ser 15 seno de alfa menos 4,905 t ao quadrado. Aqui é t. Deixa eu colocar mais para cá. T. Bom, então, agora que nós já escrevemos as expressões, não precisamos mais disso aqui. Tá? Mas, ainda assim, eu não estou sem saber, porque olha só o que acontece. Nós temos aqui alfa, que nós não conhecemos, e t, que nós não conhecemos. Então, temos alfa e t, que nós não conhecemos. Mas nós temos uma informação que foi dada no exercício, que o alcance é 17,57 metros. Então, aqui é o alcance. O alcance é 17,57 metros. Então, aqui vamos fazer o método 1. Eu não vou encontrar a trajetória. Então, nós vamos fazer pelas funções horárias. Aí, quando você estiver tranquilo, sossegado, no domingo, comendo um ovo da Páscoa, você faz pelo método 2, que é da trajetória. Então, o método 1, nós vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que x é 15 cosseno de alfa vezes t. Mas nós sabemos que o x, que o alcance se dá em 17,57 metros. Então, nós vamos fazer o seguinte. 15 cosseno de alfa vezes TA igual a 17,57 metros. Tá? Então, com isso, nós temos que o instante que ele chega no ponto mais alto da trajetória vai ser 17,57 sobre 15 cosseno de alfa. Se você quiser, você pode trabalhar com essa expressão fazendo 17,57 dividido por 15, que vai dar 1,17. Então vai ser 1,17 dividido por cosseno de alfa. Tá? Guarda esse valor, mas substitui em y. Por que em y? Porque nós sabemos que y é igual a 0 para x igual a xa. Então, o instante em que ele retorna para y igual a 0 é t igual a ta. Então, nessas duas condições, nós temos y igual a 0. Certo? Então, agora, vamos continuar o cálculo, então, substituindo. Só que eu vou fazer o seguinte, para ficar um pouco mais limpo, eu vou criar uma nova página, tá? E vou copiar algumas coisas que a gente precisa aqui. Então, nós vamos precisar da expressão de y. Vocês estão acompanhando o cálculo, gente? Tá tudo bem? Não estão perdidos, não? Tá bom, hein? Vê lá, hein? Não quero ninguém perdido, não. Vamos copiar esse aqui também. Aqui. Nós temos esse
esse valor aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Tá? E vamos usar isso daqui. Tá? Então, substituindo em y o TA. Então, vamos lá. Agora nós vamos para o cálculo, então. Então, 15 seno de alfa vezes TA menos 4,905 TA ao quadrado vai ser zero. Só que nós já temos o valor de TA. Tá? Nós já temos o valor de TA. Então vai ser 15 seno de alfa vezes 1,17 dividido por cosseno de alfa menos 4,905 vezes TA ao quadrado, que é 1,17 dividido por cosseno de alfa ao quadrado. E aqui eu errei, espera um pouquinho. Aqui, tá? Ao quadrado igual a zero. Tá certo? Então nós vamos fazer, vai ficar vezes 15, vai ser 17,57, como deveria de ser mesmo, né? Vezes tangente de alfa, menos, aqui nós vamos ter 1,17 ao quadrado, vezes 4,905, que vai ser 6,71 dividido por cosseno ao quadrado de alfa igual a zero. Tá? Então vamos isolar tudo que é alfa de um lado só. Então vamos lá. Então vamos trabalhar agora com 17,57 tangente de alfa igual a 6,71 dividido por cosseno ao quadrado de alfa. Trabalhando então com tudo que for alfa de um lado, tangente de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa vai ser 6,71 dividido por 17,57, tá? Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Então, o cosseno cancela, vai ficar seno vezes cosseno. Então, vai ficar seno de alfa vezes cosseno de alfa, vai ficar 6,71 dividido por 17,57. Vai ser 0,382. Né? Então, veja que nós temos também, aqui, nós temos que deixa eu escrever em vermelho, senão vai ficar muito complicado. Nós temos que seno de 2α é 2 seno de alfa cosseno de alfa. Então nós podemos trabalhar da seguinte forma. Aqui vai ficar seno de alfa cosseno de alfa é igual a seno de 2α dividido por 2. Então vai ficar... Aqui podia ser em vermelho também, né? Mas enfim. Então você vai ficar com seno de 2α dividido por 2 igual a 0,382. Então seno de 2α vai ser igual a 0,382 vezes 2, que é 0,764. Então 2α vai ser o arco cujo seno é 0,764. Portanto, o alfa vai ser qual que é o valor?
Opa, fiz errado aqui, peraí. Vai ser o arco cujo seno é 0,764 dividido por 2, que vai ser 25 graus. Eita! Te repassa, não tem problema não, tá? 25 graus. Tá? Bom, vamos lá. O que nós fizemos aqui então, Leonardo? Primeira coisa, nós temos que y em função de t, nós conhecemos. Da onde que nós conhecemos? Nós escrevemos a função horária, tá? E da onde nós tiramos isso? Nós escrevemos a função horária, mas nós não conhecemos o alfa. E não conhecemos t. Por quê? Porque é uma função. É y em função de t, é v em função de t. Então nós não sabemos. E o alfa nós não conhecemos, é o que a gente quer saber. Qual é o valor de alfa para que a gente tenha, diferente de 65 graus, para que a gente tenha o mesmo alcance? Essa que é a pergunta que a gente faz. Então, o método das funções horárias me permite dizer o seguinte, que eu quero que o alcance seja 17,57 metros. Quem me dá o alcance? X em função de t. Então, eu vou substituir x por xa, tá? Que é esse aqui. Então, vai ser 15 cosseno de alfa vezes t igual a 17,57. Então, nós encontramos o instante em que ele chega no ponto mais longe, mais distante da onde ele foi lançado, né? Que é o alcance. Mas eu não conheço o alfa. Então, o que a gente faz? Mas eu sei que ele retorna, né? Eu sei que ele retorna para a origem. Cadê? Aqui, ó. Eu sei que aqui no gráfico de y em função de t, ele vai retornar em TA, que é esse TA aqui, ó. É o mesmo. Então, nesse ponto aqui, esse ponto é o ponto que eu quero, que é o TA. O que a gente faz? Em TA, se nós usarmos a expressão da trajetória, e não da função horária, o gráfico, melhor dizendo, da trajetória, então aqui vai ser y em função de x, e não em função de t. Então nós vamos ter, aqui vai ser o xa, que eles têm que ser equivalentes. O xa ele é alcançado quando t for igual a ta. Então o xa é alcançado quando o t for igual a ta. Ou seja, quando o y for igual a zero. Tá? Ou aqui, ou aqui. Ou em y em função de t, ou em y em função de x, que é a trajetória. Então, a trajetória, função horária. E com isso, então, nós seguimos o cálculo. Nós temos, então, já escrita a função horária para a posição y. Nós sabemos que calculamos o TA em função de alfa. E agora a gente substitui o TA em y e sabemos que y vai ter que ser igual a zero nesse instante. Então, substituindo, nós trazemos para cá. E aqui nós vamos trabalhar com cálculo, né? A gente vai trabalhando, vai desenvolvendo o cálculo, isolamos tudo que é alfa, a gente coloca de um lado só. Então, vai ficar... multiplicamos aqui por cosseno ao quadrado de alfa e dividimos por 17,57, de tal forma que nós vamos chegar nesse resultado. Seno de alfa, cosseno de alfa igual a 0,382. Tá certo? Bom, com isso nós temos que o seno de 2α sobre 2, por que seno de 2α? Eu usei uma relação trigonométrica para não ficar com seno e cosseno. Como que eu vou resolver isso aqui, né? Então, para não... Existe um jeito de resolver sem precisar fazer isso aqui? Existe.
Né? Tem forma, sim. Ou você faz por aproximação de seno e cosseno, ou você faz pelo gráfico. Você faz o gráfico do seno, o gráfico do cosseno, vê onde eles se cruzam e você tem, usando essa expressão, e você tem, então, o ponto que é igual, né? Em que alfa, que você tem alfa, né? Então, com isso, substituindo, você chega ao valor de 0,382, que é a conta que nós fizemos, tá? E com isso nós temos seno de 2α igual a 0,764. Com isso a gente acha o alfa igual a 25 graus. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Pode perguntar. Ah, Giovana, acho que eu não vou fazer o teste, não. Vai que dá errado. Aí eu vou ficar com vergonha. Vamos fazer o teste? 25 graus? Ah, mas será que vai dar certo? Tô até com medo de fazer. Será que chega? Não, 25, é aproximado. Ele deu 24,90 alguma coisa, né? E aí, vocês querem ver se vai chegar ou não? Pimba! Chegou. Não tem erro. Não tem erro. É engenharia, gente. Isso é matemática. Não tem erro. Sim, Giovana? Tem. Tem massa, mas nós não colocamos resistência do ar. Exato, nós não consideramos porque não tem resistência do ar. Vamos lá, respondendo sua pergunta. Veja só. Nós temos aqui vamos pegar um objeto aqui, um objeto qualquer, tá? Vamos pegar esse objeto aqui, certo? Bom, esse objeto, ele está sujeito, ele tem massa? Tem, mas ele está sujeito apenas, quando ele está no ar, ele vai ter, nós estamos considerando apenas a força gravitacional, que é o peso, tá? Então, como nós consideramos o y para cima, como nós consideramos o y para cima, então o g vai ser para baixo. Então a aceleração em y é menos g. E por que o g é para baixo? Porque o g está associado à força gravitacional. Então ele tem que ser para baixo, porque a força gravitacional é para baixo. Vamos ver? A massa é constante. Então nós vamos usar força resultante igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a força resultante sobre esse objeto? É a força gravitacional, é o peso. Só que o peso está contrário ao y, então vai ser menos peso. Menos peso é massa vezes aceleração. Mas o peso é massa vezes gravidade. Então vai ser menos mg igual a massa vezes a. E a aceleração, então, vai ser menos g. Ou seja, não depende da massa. Mas nem tudo é sempre assim. Vamos agora dizer que ele está sob um regime que tenha uma força de resistência. Vamos supor que tem um vento soprando. Vamos supor que tem Vamos supor que tem um vento soprando para a esquerda. Tá? Então, vamos lá, um vento soprando para a esquerda. Nesse caso, se tiver um vento soprando para a esquerda, nós vamos acrescentar aqui uma força horizontal.
Tá? Então, a força resultante agora, então nós temos que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Porém, isso aqui é uma grandeza vetorial, não esqueçam disso. Agora, então, nós vamos considerar o seguinte: x e y. Então, nós vamos ter x para a direita e y para cima. Então, a força resultante, vetor, vai ser igual a menos essa força FH na direção x, menos a força peso na direção j. Então, nós vamos ter massa vezes aceleração vai ser igual a menos FH na direção I menos mg na direção j. Que a gente pode separar. A gente pode separar em x, massa vezes aceleração em x vai ser igual a menos FH e y. Massa vezes aceleração em y igual a menos mg. Então, em y, nós temos a y igual a menos g e não depende da massa. Mas em x, nós temos ax igual a menos FH sobre m, tá? E pode depender da massa. Pode. Por que pode? Porque FH pode ser proporcional à massa, tá? Se a força horizontal for proporcional à massa, também não depende, mas pode depender. Certo? Então veja que aqui já tem uma dependência da massa. Outro caso que nós podemos considerar. Deixa eu tirar esse aqui, tá? Outro caso que nós podemos considerar é quando existe uma força, vamos supor que esse objeto esteja subindo. Então ele está subindo. Se ele está subindo, vamos supor que exista uma força de resistência do ar. Então aqui nós vamos colocar força de resistência do ar. Então aqui mais uma vez nós vamos ter força resultante é massa vezes aceleração. E nós vamos ter, então, massa vezes aceleração, e tudo isso aqui é em y agora, porque não tem forças em x. Massa vezes aceleração vai ser menos a força de resistência do ar, menos a força gravitacional. Então, massa vezes aceleração vai ser igual a menos FA, menos mg. E a aceleração em y, né, aqui tudo é em y, vai ser menos FA sobre m menos g. Então, observa que aqui também pode ter uma dependência da massa. Tá? Vamos ver? Vou colocar aqui uma resistência do ar. E vou colocar uma baita de uma resistência do ar. Tá? E aí nós vamos lançar com as mesmas condições, 25 graus, 15 metros por segundo, e vamos lançar. Opa, chegou! Por que chegou? Vamos diminuir? Aqui é... O que ele está fazendo aqui? Ele mostra uma... Tá. Então vamos... Deixa eu ver aqui... Aqui. Vamos colocar 25 graus, aquele lá eu acho que não faz. Ele tem vários laboratórios, né? 25, 15 metros por segundo. Eu não quero mostrar vetor, mas acho que ele vai acabar mostrando. Deixa eu ver se esse aqui ele faz. Vou colocar um coeficiente de arrasto bem pequeno e ele vai mostrar para nós. Aqui não está no ponto 17,57, tá?
aqui mais ou menos ele está. E vamos colocar um baita de um arrasto. Tá? Então aqui ele já faz. Deixa eu aumentar aqui o ângulo. Vou colocar o ângulo de 65, tá? Só para a gente ver. Então eu vou tirar o arrasto, vou deixar um arrasto bem pequeno, ele não zera, mas vai ficar lá 0,04, tá? Uma massa de 5 kg, vamos colocar uma massa... Não, vou deixar aqui 5 kg, não tem problema não, tá? E vamos soltar ele. Quando a gente solta ele, ele parece uma gota d'água, né? Porque o arrasto ainda tá pequeno. Se nós aumentarmos o diâmetro dele, vai aumentar o coeficiente de arrasto. Então, olha, ele não vai conseguir alcançar lá. Então, aqui você tem uma força de resistência que vai impedir o movimento dele, que é justamente algo nesse estilo que nós colocamos aqui, tá? Nessa e nessa anterior, tá? Seja essa outra aqui. Tá bom, gente? Alguma pergunta aqui? Tá? Mas nós não vamos usar resistência do ar, não. Eu apresentei porque foi a pergunta que vocês fizeram, tá? Mas nós não vamos trabalhar com resistência do ar agora. Tá? Mas é bom perguntar para a gente saber as diferenças, mas nós não vamos trabalhar com isso, não. É assim, o arrasto ele está relacionado com o formato do objeto. Então, por exemplo, se você tem um objeto no formato de uma gota, formato de uma gota, tá? Ele vai ter ele vai cair com menor resistência do que se, por exemplo, ele tiver esse formato aqui, ó. Então tem a ver com o aerodesign, né? Isso, exatamente. Tem a ver com a aerodinâmica. Então aqui ele tem o coeficiente de arrasto está relacionado com a área de contato. Tá? Então aqui, por exemplo, ela está bem distribuída, então ela vai cair de uma forma. Aqui não, aqui está uma forma mais plana, então vai ter uma área maior de contato. Né? Então, certo? Então aqui tem um cálculo, e aí a gente pode fazer o cálculo que a gente quiser, gente. Olha só, por exemplo, aqui nós trabalhamos com como é que fala? Com alcance, mas nós podemos também fazer o cálculo da altura. Qual a altura máxima que ele alcança, né? A gente viu que aqui a gente pode trabalhar com as expressões. Eu não sei o que esse Vx está fazendo aqui, x igual a V0, mas tudo bem, vamos lá. Eu posso apagar ele, tá? Não vou querer usar ele agora, não. Então, tá aí. Qual é a altura que ele chega? Então, a altura nós vamos calcular usando y. Então, nós podemos ter y em função de t, né, que vai ser o V0 seno de θ vezes t menos g. Espera aí. Menos gt quadrado sobre 2. Tá? Então, aqui nós podemos ter a altura dele. Mas como que a gente sabe qual é a altura máxima? Quando a velocidade em y for igual a zero. Não vamos esquecer disso, hein? Então, como Vy é igual a V0 seno de θ menos gt, então V0 seno de θ menos gt da altura máxima vai ser igual a zero. Aqui Vy igual a zero para t igual ao instante em que ele chega na altura máxima. Então, é isso mesmo, né, Giovana? A gente usa o v de t mais o Vy, tá?
não é o Vx, a gente usa o Vy. Né? Então aqui vai ter TH, vai ser V0 seno de θ sobre G. Tá? Então, substituindo em Y, então nós vamos ter YH, que vai ser igual à altura, que vai ser V0 seno de θ. Depois eu vou fazer com números também, tá? Vezes o TH, que é V0 seno de θ sobre G, menos G sobre 2, V0 seno de θ sobre G ao quadrado. Então, esse daqui e esse são TH, que é o instante que ele chega na altura máxima. Então, nós vamos ter a altura vai ser V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre G, menos V0 ao quadrado, seno de θ ao quadrado sobre 2G. Então, H vai ser V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre G, sobre 2G. Então, essa daqui é a altura, tá certo? Então, nós fizemos usando o método das funções, método 1 das funções horárias. Agora a gente inverteu, tá? Funções. Eu vou fazer o outro método, mas agora eu vou fazer o método usando não as funções horárias, mas agora nós vamos usar valores e nós vamos usar o método da trajetória. Então, método 2, que é o método da trajetória. Vamos lá. Da trajetória. É para inverter, porque como nós temos a trajetória, nós temos a função horária em valores. Lembra que a gente fez? Vou lá buscar para a gente poder trabalhar com ela, tá? Cadê? Acho que é esse, não. É esse aqui. Tá? Então, aqui. Aqui, tá? Então, bom, nós no cálculo passado, nós calculando para calcular o alcance, nós usamos as funções, nós usamos a função da trajetória em letras e usamos as funções horárias usando valores. Agora nós vamos fazer o inverso. Vamos calcular. Calculamos aqui atrás usando letras, no método 1, funções horárias, e chegamos à altura. E agora nós vamos calcular usando a trajetória, tá? Mas usando valores. Então veja que as funções horárias, elas já foram dadas, né? Então agora nós temos x é igual a 6,34t e y é 13,60t menos 4,905t quadrado, tá? Então nós vamos usar essa expressão aqui para calcular essas duas funções para calcular a trajetória. Por quê? Porque nós queremos y em função de x. É isso que nós queremos, tá? Então eu vou isolar o t, então 6,34t, vou isolar o t, vai ficar x dividido por 6,34 e vou substituir em y, então vai ficar 13,60 vezes x dividido por 6,34 menos 4,905 vezes x dividido por 6,34 ao quadrado.
Então, agora vamos fazer o cálculo que vai ser 13,60 dividido por 6,34, que vai ser 2,15. Então vai ficar 2,15x menos 4,905 dividido por 6,34 ao quadrado, que vai ser 0,122x ao quadrado. Então a expressão que nós temos agora para a trajetória é essa daqui. Essa daqui nos dá a trajetória, porque ela é y em função de x. Y não em função do tempo, mas agora em função de x. Tá? Ah, mas eu quero calcular, eu não quero a expressão, eu quero saber a altura. É isso que eu quero saber. Então vamos lá, deixa aqui, vamos buscar o enunciado. Aqui, deixa eu completar aqui, metros por segundo ao quadrado. Tá? O que nós queremos é a altura. Se nós queremos a altura, então vou representar aqui o gráfico da trajetória. O coeficiente da parábola é negativo, né? Então, nós temos aqui x e y. Então, se ele é negativo, a parábola é voltada para baixo, como deveria ser. Nós queremos esse ponto aqui de cima. Então, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que, nesse ponto mais alto da trajetória, a velocidade ela é horizontal, tá? Mas nós sabemos também que nesse ponto mais alto da trajetória, a derivada é nula. Deixa eu tirar essa velocidade, porque senão vai confundir mais ainda vocês, porque aqui é a trajetória, tá? Nós não queremos falar da velocidade, mas nós queremos falar sobre essa questão do ponto mais alto da trajetória. Nesse ponto mais alto, para quem estudou gráfico já, sabe que no ponto mais alto da função, a derivada é zero. Então, como a derivada é zero, nós vamos usar isso e vamos fazer dy dx é igual a zero. Então, fazendo a derivada da função, nós vamos ter d dx de 2,15x menos 0,122x ao quadrado, mas isso tudo só vale para o ponto mais alto da trajetória, ou seja, quando nós estivermos na altura máxima. E isso aqui tem que ser zero. Opa! Isso aqui tem que ser zero. Então, nós vamos ter 2,15 menos, 2 vezes 0,22x, só que é o xh, que é esse x aqui. Esse é o xh e esse aqui é o xa. Certo? Então, o xh, se nós fizermos o cálculo, vai ser 2,15 dividido por 2 vezes 0,122, que vai ser 8,81 metros. Tá? Veja que nós obtivemos um valor aproximadamente de 17,57 metros dividido por 2, tá? Aproximadamente porque nós fizemos muitas aproximações aqui.
Gente, vocês estão acompanhando? Tá tudo bem até aqui? Então agora substituímos em y. Quando nós substituímos em y, nós vamos ter o YH, que vai ser 2,15 vezes XH. Menos 0,122 XH ao quadrado. Então, YH vai ser 2,15 vezes 8,81, que vai ser 18, só para não perder, tá? 94, menos o 8,81, vai fazendo aí também para vocês terem certeza que eu não estou errando, tá? Menos 9,47. Então, o YH vai ser 18,94, vai ser 9,47 metros, tá? Se eu não errei nas contas, esse aqui é o valor da altura. E se nós viermos aqui no cálculo, vamos substituir os valores e para ver o que acontece, tá? Então, substituindo os valores, nós vamos ter H vai ser V0, o seno de 65 ao quadrado, vezes 15 ao quadrado, dividido por 2G. Vai ser 9,42 metros, tá? Deu aproximadamente, né? Mas já está bem próximo. E agora vamos ver se está certinho. Vamos ver? Vamos colocar lá θ 65 graus. Cadê? Laboratório. Aqui. Vamos apagar tudo. Vamos colocar 65 graus. 15 metros por segundo. Tira isso aqui de resistência do ar. Lança primeiro para a gente ver aonde ele vai chegar. Tá? E agora vamos ver. Opa! Olha a altura, gente. Deixa eu colocar aqui. Tá? Cadê? Olha a altura que ele chegou. 9,42 metros. Guarda esses valores aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu capturar essa tela. Deixa eu voltar. Então, nós obtivemos na simulação esses valores. Cadê? Aqui. Pelo cálculo que nós fizemos, nós temos que o TH... Vamos ver o valor do TH aqui, só para a gente tirar a prova? Então, substituindo os valores, o TH vai ser seno de 65 vezes 15 dividido por 9,81, que vai ser 1,39 segundos, tá? Então, esse é o instante que ele chega no ponto mais alto da trajetória. Vamos copiar e colar aqui, ó. Opa! Olha! Vamos pegar a altura
E deixa eu só apagar esse coisa que está aqui, que nós não queremos, né? Altura 9,42 segundos. Isso aqui pelo método 1, tá? Né? Depois nós vamos colocar aqui também pelo método 2, para fazer a comparação. Então, pelo método 1, nós obtivemos isso daqui. Se você quiser, você pode calcular também o x. Vamos calcular o x? A posição em x que ele chega, que ele se encontra, que se encontra a projeção dele, quando ele está na altura máxima. Né? Que vai ser... Deixa eu ver a equação. Cadê? Eu podia ter ido para frente, né? Cadê? 6,34T. 6,34T. Não sei porque que eu pus esse parênteses aí, mas tá bom. Vai TH, né? Então vai ser 6,34 vezes 1,39, que vai ser 8,81 metros, que, como a gente disse, é metade de 17,63, aproximadamente, né? Metros. Então, vamos ver, que é o alcance máximo, né? Aqui. Né? Tem uma pequena diferença no x, mas diferença muito pequena, tá? Diante da aproximação que nós fizemos. Então, esse aqui é tudo pelo método 1. Oh, meu Deus, ele não está diminuindo, não sei porquê. Deixa eu voltar aqui. Bom. O método 2, ele é mais aproximado, por quê? Porque nós já fizemos com as contas. Então, nós vamos ter o XH, né, 8,81, tá aqui. Nós vamos ter a altura, né, mais aproximada também. Tá? Não vou calcular eu não vou calcular o T, não. Depois vocês calculem e vejam. Então, veja que os dois cálculos nossos estão bastante aproximados. Né? Bastante aproximados, bastante próximos, melhor dizendo. Estão muito próximos os valores. Então, tanto por um método quanto por outro método, a gente chega nos valores que a gente precisa. Tá? Então, gente, aqui estão alguns cálculos também. Tá? Aqui é para 25 graus, nós fizemos também, para a gente ter noção da altura, né? Que embora eles cheguem no mesmo, eles tenham o mesmo alcance, a altura que eles chegam é diferente. Tá? Então isso é importante a gente saber. Deixa eu ver o que mais que a gente pode dizer aqui. Agora, esse exercício eu deixo para vocês. Façam esse exercício. Gente, tem um monte de letra porque é para que você para te orientar, tá bom? Então eu vou deixar esse exercício para vocês, mas ele está todinho resolvido aqui. Mas eu preciso que vocês tentem fazê-lo primeiro para depois vocês olharem as respostas, tá? Então tenta fazer primeiro. Tudo bem? Podemos combinar assim? Tá? Façam sim. Não, tá tudo lá no AVA, tá? Tudo lá no AVA à disposição de vocês.
é uma, como se diz, é uma aula que a gente trabalha bastante essa aplicação, mas vocês viram, né, que a gente vai trabalhando sempre com cuidado, sempre com atenção, tá? Tenha organização, saiba muito bem o que vocês estão fazendo, tenham isso em mente, que nós estamos trabalhando para, para que vocês obtenham sempre o melhor resultado, né? Sempre tenham em mente que vocês estão desenvolvendo o cálculo, então vocês estão indo gradativamente. Então veja só, legal, né, Giovana? Bacana eu gosto muito de trabalhar esses cálculos. Então, o que vocês vão fazer? O que é importante que vocês percebam, gente? Observe você no início dessa disciplina, lá nos primeiros dias, tá? Então, lembra de você naqueles dias e observa você agora, né? Ah, professor, eu tenho dúvida ainda. Claro, eu vou só aumentando o nível, a gente vai trabalhando cada vez mais com mais intensidade, né? A gente não pode ficar lá atrás. Então a gente está avançando, nós temos avançado, nós temos progredido, né, a doses homeopáticas, mas de tal forma que vocês têm progredido muito. Observe-se e veja o seu amadurecimento. Veja se você está amadurecendo ou não. Compare-se. Observe-se. Fique atento. Se você sentir que você não está amadurecendo, fala com a gente. Mas pelos comentários, pelas perguntas que vocês fazem, a forma como vocês têm conduzido as considerações, mostram para mim que vocês têm amadurecido sim. Isso é muito importante. Muito importante. Tá bom? Então é bem legal. E aí lembrando, né, que a semana que vem eu vou liberar a prova, né, conforme vocês pediram, e nós vamos liberar a prova na segunda, talvez eu deixe até domingo, né, deixar quase uma semana aí para vocês, mas lembre-se, vai ser somente a primeira parte, cinemática unidimensional. Então estudem gráficos, estudem interpretação dos gráficos, interpretação das acelerações, velocidades, posições, né, tudo isso aí, né, relacionando-as, né, é um exercício só, tá? Mas tem 5 questões. Então são questão 1, 2, 3, 4, 5, todas de múltipla escolha para você interpretar. Tá bom? Não tá difícil, tá dentro do que nós trabalhamos em sala de aula. Não tá difícil mesmo, tá bom? Então, tendo dúvidas, conversa com a gente, vai perguntando. Se tiver problema durante o acesso à prova também, não se preocupe, gente, tudo isso a gente é transtornável. Você não pode ser prejudicado por conexão ou por qualquer outro problema. Se porventura você estiver adoentado, com algum problema assim, de saúde e tal, né? Tomara que não, mas se tiver, não se preocupe, tá? Não vá fazer a prova se você não estiver bem, tá bom? Não faça, depois a gente conversa, tá bom, gente? Então, é isso. Tendo dúvida, tem um monitor que conhece a matéria, sabe, tá inteirado do assunto, então é só conversar com a gente, tá bom? É isso? Então, um beijo no coração e vamos para a próxima. Tudo de bom. Até mais.